texto bíblico diz assim, ó, nós temos na tela também, você pode localizar na Bíblia que você tem em mãos, tá bom? O texto é esse. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Palavra do Senhor. Vamos orar? Pai eterno, nós agradecemos. A tua bondade é real, ela é concreta. Prova disso é que o Senhor nos trouxe aqui. Prova disso é que a gente está tendo a oportunidade de ter essas portas abertas. Prova disso, ó Deus, é que essa transmissão está chegando às pessoas. Mas a prova maior é que o Senhor nos deu a tua santa palavra como sinal concreto da tua bondade, palavra por meio da qual nós temos acesso àquilo que Cristo fez por nós. Eu sei, ó Deus, que essas palavras elas se tornam poderosas por meio da ação do Santo Espírito. Por isso nós pedimos nesse momento que o Senhor nos ilumine, para que a tua palavra ela não somente seja recebida, mas que ela seja encarnada, ou seja, que ao receber a tua palavra nós possamos viver cada aspecto dela. O que nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os que concordam comigo, digam amém. Abençoados. Vez ou outra, eu inicio esse momento de compartilhar a palavra, compartilhar uma mensagem de fé com base nas sagradas Escrituras, que é a Bíblia, fazendo a seguinte afirmação: nós precisamos ser críticos, no sentido de parar, pensar, se aquilo que nós entendemos a respeito de Deus é realmente aquilo que nós aprendemos com base na palavra de Deus, ou se aquilo que nós aprendemos a respeito de Deus, de Jesus, do que significa ser um cristão, o que significa a igreja, é mais uma influência do meio, daquilo que a gente recebe na cultura. Eu tenho batido bastante nessa tecla que hábitos modelam a gente. Crianças adoram brincar com massinha de modelar. Ali elas colocam em prática a criatividade. Então está ali, às vezes fazendo um bonequinho com massinha de modelar. As vovós e as mamães já viram os seus filhinhos e os seus netinhos brincando com massinha de modelar. Então ele está colocando a criatividade em prática. Então ele fazendo massinha, tem uma cobrinha, um bonequinho, um avião. Nós, de certa forma, somos também massinhas de modelar. A pergunta é, quem é que está modelando a gente? Porque nós somos tanto fruto do meio que nós vivemos, tá? Quanto fruto de questões internas que estão plantadas em nós, que fazem parte da nossa personalidade, a personalidade de cada um. Agora, quando nós pensamos a respeito de praticar a fé, e hoje nós precisamos entender que, inclusive, para desfrutarmos de um momento de oração realmente abençoador, nós precisamos entender aquilo que nós acreditamos. Porque a fé não é um mero sentir. Ui, senti uma fé? Tá? Fé requer de nós entendimento. Por quê? Porque pode ser que por falta de entendimento, nós não estamos desfrutando de uma vida plena, porque pensamos que Deus é X e, na verdade, Ele é Y. Pensamos que oração é X, quando, na verdade, é Y, é outra coisa. Tá? Quando nós, então, pensamos a respeito de Deus, quem é Deus para nós? Nós estamos aqui reunidos, nós vamos orar, vivemos num país que, culturalmente falando, oração faz parte
da cultura do povo, faz parte da vida do povo. Mesmo quem nunca foi na igreja, às vezes quando diz assim, você vai à igreja? Vou, tem oração? Tem. Então, ora por mim. Aí a gente até faz o convite, então vamos lá para orar com a gente. Não, só vai lá e ora por mim. De repente é uma pessoa que não entra na igreja, mas sabe o que significa oração. Tá? Agora, como é que nós vamos orar? E orar é conversar com Deus, se nós nem sabemos quem Ele é. E parte importante de entender quem é Deus é entender suas obras. Porque Deus se faz conhecido pelas suas obras. Repete comigo. Deus se faz conhecido pelas suas obras. É por isso que quando ele quis fazer o povo conhecê-lo um pouco mais, povo hebreu, como nós lemos no Antigo Testamento, o que ele fez? Manifestou os seus sinais. A libertação miraculosa no Egito, as coisas que ele fez durante o deserto, no período que eles estavam ali na terra prometida, Deus os libertando de seus inimigos, e o povo foi, através dos atos poderosos de Deus, conhecendo coisas importantes a respeito do caráter de Deus. Eu fiz questão de trazer esse texto para a gente pensar um pouco agora, aprofundar aquilo que nós já iniciamos na reflexão, que nós ouvimos e acompanhamos hoje de manhã, para a gente pensar a respeito do que significa realmente graça. Eu sei que vocês já ouviram em muitas pregações, que o significado da palavra graça é favor imerecido. Alguém te faz um favor, você não mereceu esse favor. Agora, o que significa a graça de Deus em nós, esse favor imerecido da parte de Deus em nós? E quais as implicações disso? É o que ele fez por nós, em nós e através de nós. Esse texto que nós acabamos de ler fala que a salvação não vem por meio de obras, mas é fruto da graça. Vocês são salvos pela graça. Isso não vem de vocês. Nós não somos salvos pelas nossas próprias capacidades. E por que numa noite de oração o pastor Jacques está falando de salvação pela graça? Entenda bem. Todos nós aqui temos pedidos para apresentar. Eu estou com o coração hoje cheio de coisas assim que eu vou apresentar em oração. Provavelmente você também tem os seus dilemas para apresentar. Quem não tiver dilema aqui, eu acho que de repente é um privilegiado. Com certeza você que está acompanhando a transmissão deve ter algum dilema que gostaria de apresentar em Deus em oração. Mas se a gente não entende, primeiro, a ação graciosa de Deus, resolvendo o maior de nossos dilemas, que era a nossa separação em relação a Ele, como é que a gente vai chegar diante dEle e fazer pedidos para que Ele possa intervir em determinadas situações da nossa vida? Às vezes é por isso que nos falta confiança na hora de orar. Nos falta fé, como o pessoal costuma dizer, né? Está faltando fé para orar, para viver uma vida de oração. Sabe por quê? Porque não há confiança verdadeira em Deus. Por quê? Porque nós ainda não entendemos que não é uma questão de performance. Não é aquilo que nós podemos fazer, mas na verdade é aquilo que Deus fez por nós. Quantas vezes nós achamos que tem um jeito certo de orar, que tem uma técnica correta para orar, como se Deus fosse um aparelho, e aí se você lê o manual, ninguém aqui lê manual antes de usar os aparelhos, né? A gente liga e vê no que vai dar, depois se der ruim a gente recorre os manuais. Aliás, deixa eu fazer uma correção, existe alguém entre nós aqui que lê o manual antes de utilizar, que é a Jaqueline, que é a única pessoa que eu conheço na vida que leu o manual antes de usar. Mas normalmente a gente lê depois. Às vezes a gente faz assim com Deus. Deixa eu ver aqui como é que funciona. Aí abre a Bíblia, vai folheando, abre o aplicativo que tem Bíblia. Deixa eu ver como é que Deus funciona, porque eu estou precisando pagar uns boletos. Amém? Testificou aí? Abençoados,
Deus não é um utensílio que a gente sabendo utilizar dá tudo certo. Deus é o nosso Pai eterno, Senhor de todas as coisas. Então a gente não precisa se preocupar em jeito certo de orar, como é que a gente vai orar. Será que Deus vai ouvir a nossa oração? Porque o maior de todos os nossos dilemas, Ele já resolveu de graça. De graça, de forma graciosa. E isso não vem por obras. A salvação ela não vem por obras, então nós também precisamos entender que não é por viver um tipo de paranoia religiosa que as coisas vão caminhar bem ao nosso favor. Nós precisamos descansar no amor de Deus. Porque a maior prova de que Ele te ama e que Ele quer o teu bem, Ele já deu. Isso significa que nós não podemos orar? Nós devemos orar. Precisamos orar, Jackson? Com certeza. Não para tentar mudar a opinião de Deus a nosso favor, para fazer Deus mudar de ideia naquela questão que você está com o coração aflito e não sabe o que fazer. Não. A oração é para ter o nosso coraçãozinho conformado à vontade de Deus. E essa palavra conformar não é nesse sentido, tipo assim, as coisas não dão certo, não, o que me resta é ficar conformado. Eu estou conformado. Não, não é isso. É de ter a mesma forma. Lembra que eu comecei falando que nós somos uma espécie de massinha de modelar? Oração é um momento pela qual Deus vai nos moldando, vai nos modelando, sabe? Por isso que Jesus ensinou o quê? Na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade na terra como no céu. E de uma forma miraculosa, sim, Deus leva em consideração os nossos pedidos. A oração, sim, pode mudar a realidade. Pode ser por um milagre, pode ser por uma mudança de perspectiva. Irmã Lia, talvez de todos os presentes aqui, junto com a Jaqueline, é a pessoa que melhor pode falar a respeito de quando a vista não está legal, a gente não vai enxergar as coisas muito bem. Irmã Lia tem um par de história boa para contar a respeito disso, né? Na reação dela depois que ela fez a cirurgia de catarata, quando ela começou a enxergar as coisas um pouquinho melhor, né? Deus, com a oração, através da oração, é como se pingasse um colírio santo nas nossas vistas, para a gente enxergar as coisas melhor. Só para ilustrar um pouco essa questão de como nós precisamos, o tempo todo, pensar na graça de Deus, não somente naquilo que envolve a salvação, como nós pensamos agora, que é o ponto de partida para a gente pensar a respeito da graça, mas para tudo, para quando o calo aperta, quando a dor assola, quando a preocupação aperta o coração, quando a ansiedade sufoca aqui a garganta, a gente não consegue respirar, descansa na graça. Eu queria contar duas situações com referência bíblica, para a gente ter um paralelo de como é que Deus é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos. E como se nós não descansarmos na graça, nós podemos sofrer amargamente, mesmo tendo, entre aspas, uma vida de devoção religiosa. Lucas 18 nos conta a história do homem rico, a história do jovem rico, como alguns costumam dizer. É um camarada que chega diante de Jesus, apresentando as suas credenciais religiosas. Engraçado que ele já chega querendo dar uma carteiradazinha, né? Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus vai e pergunta assim, você segue os mandamentos? Eu sigo todos esses aí desde que eu era um adolescente, desde que eu era pequeno. Tá bom. Só te falta uma coisa. Eu fico imaginando que, tipo assim, ele chega para Jesus confiante,
Pois é, ele chega para Jesus confiante, tá? E aí Jesus vai e fala assim, você segue os mandamentos? E no íntimo ele pensa assim, essa eu ganhei. Jesus, com certeza, desde pequeno. Você está falando com um cara que é ISO 9001, selo de qualidade. Aí Jesus, que coisa boa. Então não falta muito então para você alcançar a vida eterna. Só uma coisinha. Eu falei, pode mandar, Jesus, pode mandar uma coisa só. Eu sigo toda a lei, uma coisa só, o que está faltando? Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Em Lucas diz que ele ficou profundamente triste. Profundamente triste. Uma vida de devoção religiosa pode esconder uma idolatria. Da onde nasce essa idolatria? Da justiça própria, da autoconfiança. E essas coisas são terríveis e impedem a gente de ver a graça de Deus. Porque nunca é pela nossa própria força, pelas nossas qualificações espirituais. Não, mas eu faço, eu aconteço, eu estou sempre lá na comunidade, eu oro, eu levanto as mãos em oração, eu coopero, eu sou pastor, eu sou isso, aquilo e tal. E daí, diante de Deus, sempre somos insuficientes. É que a gente ainda não percebeu como esse jovem rico. Não, está aqui, os mandamentos eu sigo todos. Não, mas eu estou falando com o cara, Jesus. Estou falando com o cara. Inclusive, o senhor vai ter que arrumar um cantinho especial para mim, porque eu não tenho como caminhar com um pescador, cobrador de impostos, um zelote. Né? Não tem como caminhar. Eu vou caminhar do teu ladinho, entendeu? Lugar de honra, porque você está falando com um camarada que sabe tudo. Na verdade, todos nós somos profundamente devedores da graça divina e sempre insuficientes. Não existem qualificações espirituais capazes de nos colocar diante de Deus como se nós fôssemos plenos. A graça divina deve ser uma constante nas nossas mentes. Nós sempre precisamos nos apegar com Deus, entendendo que se não é a misericórdia de Deus, se não é a graça de Deus, o que somos nós. Agora, preste bastante atenção. Porque isso não deve gerar apenas um sentimento de temor, mas isso deve gerar na gente também um sentimento de encorajamento. Sabe por quê? O capítulo seguinte tem uma história que eu gosto muito, que é a história do Zaqueu, o publicano. Mas antes de eu trazer a lembrança essa história do Zaqueu, o publicano, vamos lembrar do diálogo que Jesus teve com seus discípulos, logo depois do diálogo com o jovem rico. Porque na hora que o pessoal vê que o rico, que naquela mentalidade daquele tempo, é o cara que, tipo assim, ele é rico, ele segue toda a lei, esse camarada aí já está no céu. Ele está aqui na terra fazendo hora extra. Porque o lugar dele é tão perfeito que o lugar dele é no céu. E aí quando Jesus disse assim, não, te falta uma coisa. O texto não diz o que ele fez. E propositadamente, de propósito, o texto não diz o que aconteceu. Só diz que ele ficou triste. Em Mateus diz que ele ficou triste e saiu. Tá? Não sabemos. Fato é que isso gerou um escândalo. Os discípulos ficaram assustados. Gente, se esse aí, que tinha tudo para dar certo, selo 9001 de qualidade, carimbo do Inmetro, se esse aí não conseguiu, o que dirá a gente? Aí Jesus vai dizer assim, olha, aquilo que para o homem é impossível, para Deus é possível. Para Deus nada é impossível. Certo? E aí, Lucas, que foi quem relatou isso, deixou escrito para a gente, de propósito coloca a história de Zaqueu logo depois.
Porque o que acontece na vida de Zaqueu é o impossível que só Deus pode realizar. Um homem visto como traidor da sua pátria, que ouvindo a mensagem do Evangelho, reconhece que ele é dependente da graça de Deus, que ele não tem para onde correr a não ser para os braços do Pai, porque ele é pecador, ele reconhece a sua condição, sabe? É tão difícil, marcada por desalinho. Outro dia eu vou detalhar para vocês como é que os publicanos eles enriqueciam absurdamente. É como, por exemplo, um auditor da Receita Federal que arruma um jeito de tirar um a mais da hora de você pagar o seu imposto. O cara era corrupto, traidor do povo, corrupto. Tá? E aí Deus vai e faz o impossível na vida de Zaqueu. Nós sabemos, né? Zaqueu sobe numa figueira para ver Jesus passar. Jesus passa e diz, Zaqueu, desce daí que hoje eu vou para a tua casa. Chegando na casa de Zaqueu, Zaqueu ouvindo a mensagem de Jesus, a mensagem de convite ao arrependimento, de chamado ao arrependimento, ele diz, Senhor, eu vou devolver tudo o que eu defraudei e vou restituir. Vou dar minhas riquezas para os pobres. Justamente o oposto da história do jovem rico. Olha só como é que essas duas histórias é como uma espécie de espelho, né? Uma de frente para a outra, trazendo dois extremos. Presta bastante atenção numa coisa. A graça divina não é somente para trazer temor aos nossos corações, como eu falei agora há pouco. Quem somos nós na fila do pão diante de Deus? Quem somos nós? Não é só para trazer temor, mas é também para trazer encorajamento. Porque aquilo que nós não podemos fazer, Deus pode. Aquilo que nós não damos conta, a graça divina dá conta. Os nossos defeitos, nossas imperfeições que fazem separação entre nós e Deus, não fazem separação entre Deus e nós, porque é Deus que toma iniciativa. Isso não vem de vós, não vem de vocês, é dom de Deus. E se Deus faz isso para acabar com o que há de pior no mundo, que é o pecado, você acha que Ele não vai fazer na tua vida para tratar e cuidar de você naquela situação difícil que você está vivendo, seja ela de qualquer natureza? Pode ser que nessa noite hoje, o pedido do teu coração é, Senhor, me santifica. Eu não quero mais viver uma vida assim, de pecado contínuo, mas eu quero ser diferente, eu quero ser santo. De repente, o que está afligindo o teu coração e você vai apresentar em oração é alguma questão que envolva, por exemplo, emprego, saúde, sabe? Relacionamentos familiares que precisam ser restaurados. Se Deus venceu até a morte, com certeza Ele há de vencer todas as nossas lutas e situações que estão apertando o nosso peito e nos fazendo viver uma vida de limitação. Nós cremos um Deus que é Senhor de todas as coisas e tudo o que Ele espera de nós é que nós sejamos sábios o suficiente para se render à sua graça. Deus dá conta de tudo. Para a gente viver como essa nova criação em Cristo, que não se deixa apequenar e nem intimidar pelas lutas dessa vida, mas se encara as lutas dessa vida da mesma forma como o apóstolo Paulo, ouvindo da parte de Deus, procurou fazer. A tua graça me basta. Paulo, a minha graça te basta. Nós só precisamos da graça divina. Amém? Vamos ficar de pé.